Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, na quarta-feira, com o promotor de justiça aqui da comarca de Lajeado, Sérgio Diefenbach. E hoje para falar sobre o Dia da Internet Segura. Como é importante esse espaço, sinceramente eu não conhecia. Eu não sabia que existia o Dia da Internet Segura e pelo que eu fui ver é dia 6 e 7. Fala o dia, mas são 2 dias. É nacionalmente, mas mundialmente também, começou lá na Europa, né? E aí tem dicas, especialmente eu vi a campanha MP Tá On, dicas para os pais, porque a gente sabe que as crianças estão muito conectadas hoje em dia e temos que ter cuidado, né, com o que elas andam assistindo, com os conteúdos que estão vendo, golpes que estão aí, né, doutor Sérgio? Importante esse tema a gente falar aqui dentro do Troca de Ideias. Bem-vindo, bom dia. Sim, bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Amigos, ouvintes da Rádio Independente. Eu vou começar provocando a nós todos e polemizando um pouquinho nesse tema. Tem um livro que eu sugiro, muito interessante. O livro se chama Todo Mundo Mente. Tá? E qual é a base desse livro? Ele traz as abordagens sobre as grandes informações que existem nas redes mundiais de comunicação e de internet. E a partir de pesquisas feitas, isso é um professor de Harvard que faz isso, ele constata que todos nós mentimos de alguma forma quando eles entram nas verdadeiras pesquisas que cada um faz na internet. Então, às vezes, o sujeito que diz uma coisa publicamente, se nós formos entrar no Google dele, no histórico de pesquisas dessa pessoa, nós vamos ver que ele pesquisa outras coisas, que as suas prioridades são outras, que o tempo destinado dentro da internet é outro e incompatível às vezes com aquilo que é anunciado. É um livro com base científica, é um livro provocativo, porque ele mexe com as nossas privacidades, com a nossa individualidade. Ninguém gosta de mostrar o seu histórico de pesquisas para ninguém. Pois bem, por que eu trago esse livro para falarmos sobre internet segura? Porque isso também, além de ele ferir o nosso comportamento adulto, imaginem como nós estamos entregando esse mesmo manancial de possibilidades a crianças e adolescentes. Se nós dissermos hoje, ou se um filho nosso, adolescente, criança ou pré-adolescente, disser a cada um de nós, eu vou até ali, o valão, eu vou me reunir com uns amigos. Qual é a primeira pergunta que a gente vai fazer? Quem? Quem são? Que horas tu vens? Onde é que tu está? Como é que vai ser? Quem é que vai organizar? Quem é que estará lá? Essa é uma preocupação que está vinculada às nossas preocupações de 20, 30, 50, 60 anos atrás. De medo que possa haver algum incidente físico, que ele possa ser machucado, raptado, agredido ou abusado de alguma forma. O mundo virtual hoje, que é onde nós todos passamos a maior parte dos nossos tempos, ele ainda nós não temos o hábito de termos esses mesmos cuidados que temos no mundo físico e real. Então, os nossos filhos estão 2, 3, 4 horas dentro de um quarto, dentro de um computador, e nós entendemos que eles estão seguros. Estão seguros por quê? Porque ali não entra o assalto, porque ali não cai a chuva de pedra, porque ele não está pegando sol. Mas pela rede mundial, ele está em acesso com todo o mundo e nós não sabemos com quem. Então, esse dia da internet segura e as reflexões que o próprio Ministério Público está trazendo, especialmente para pais e cuidadores e responsáveis por crianças e adolescentes, é para que nós passemos a pensar sobre como isso acontece. Há uma série de debates que nós podemos ficar um bom tempo aqui conversando. Por exemplo, é legítimo que uma criança e um adolescente tenha a sua própria senha e os pais não tenham acesso à senha das suas redes? Vejam que isso é um debate interessantíssimo, porque ele mexe ao mesmo tempo com o direito de privacidade de um adolescente, e nós temos mudanças de idade entre o pré-adolescente, o adolescente, o jovem adulto e a criança, mas a partir de que momento ele tem o controle da sua própria senha ao ponto de que os pais não consigam acessar o que ele está acessando? Como é que se constrói isso? Qual é a indicação que se compõe? E aí voltamos à base de tudo. É muito mais importante o diálogo, a construção, a combinação antes que as coisas comecem. É muito difícil um pai vai conseguir impor
controle, vai conseguir ter o controle, a força dessas situações, até porque a capacidade de recursos tecnológicos de um adolescente, em regra, supera a dos pais. Então, às vezes, ele vai ter um perfil aberto para o pai e um perfil oculto para si próprio. Ele estará escondendo do pai com quem que ele realmente está conversando e o que ele realmente está conversando. Vejam, então, que exigir, não, eu quero ver, etc., etc., o pai vai perder. Eu lamento informar que o pai vai perder se ele partir pelo lado da imposição e da exigência hierárquica. O que se sugere é, sim, o diálogo, quanto mais precoce possível, para a construção do início dessas relações, da importância da clareza de quem são esses amigos, de que dados que ele está colocando para dentro da internet. Tem crianças e adolescentes que podem estar expondo o interior da própria casa, expondo dados privados da família, às vezes expondo informações que podem tornar vulnerável toda a proteção familiar. Isso enxergando a criança e o adolescente como vítimas de uma situação. Ainda, outra discussão muito interessante. A partir de que idade é recomendável que uma criança tenha acesso aos recursos tecnológicos, às redes sociais? Nós ainda estamos na fase, nós que eu quero dizer, nossa comunidade ocidental especialmente, do deslumbramento com isso tudo, que nós achamos lindo uma criança de 3 anos entrando em tudo e fazendo tudo, porque ele demonstra ali toda a sua inteligência a partir daquilo ali. Mas deve ser feito, então, primeiro, discussão, e é uma decisão de família. Não pensem que é Ministério Público, Conselho Tutelar, Justiça ou lei que vai determinar Não tem a resposta, então, da Não, idade, que isso é uma certamente decisão... muitos pais estão nos escutando e estão querendo saber com qual idade que eu vou dar esse acesso para meu filho e para minha filha. Há inúmeras recomendações. A primeira recomendação, quanto mais tarde, melhor. Certo? Quanto mais tarde, melhor, em termos de criança. Mas aí, às vezes, o coleguinha tem, aí o outro também. Uma família... Seguramente, né, todos consegue já segurar têm, um pouco mais, os o meus outro já não. têm. É, E isso não é o debate diferente do que havia 50 anos atrás. Assim, quando é que eu vou poder sair sozinho até a esquina? É uma decisão de cada família. Quando é que eu vou começar a namorar? Quando é que eu vou dar o primeiro beijo? Vou para uma boate. Quando é que eu vou para uma boate? Né? Quando é que eu faço isso sozinho? Quando é que eu pego a bicicleta e ando até 3 quarteirões adiante? São decisões de família. Não se pode esperar que o Estado, nem a lei, regule isso, mas é importante que as famílias pensem sobre isso e, preferencialmente, conversem sobre isso. Segundo ponto, digamos que, sim, vai ter acesso e decidiu-se que vai ter acesso. Por quanto tempo? Por quanto tempo? E há profissionais que recomendam aí, no máximo 2 horas por dia. E eu estou falando não necessariamente coisas que eu consiga fazer. Eu estou trazendo aqui informações para a gente refletir em conjunto. Quantas horas por dia? E isto é inebriante, isso embebeda os adultos e também as crianças. Porque o adulto que tem a criança quieta num equipamento eletrônico, ele se sente livre para fazer as suas coisas, que hoje em dia também são no eletrônico. Então nós estamos entrando num processo de pouca reflexão sobre isso. E é importante se conversar em casa e se estabelecer previamente. E vejam bem, quando estabelece previamente, está bem, tu vais começar a ter acesso a este recurso, mas o prazo é esse. A abertura é essa. Isso fica previamente combinado e não gera a frustração posterior. E isso estamos falando da criança e o adolescente quando eles são vítimas, podem ser vítimas. Já houve casos de abordagens sexuais, já houve casos de inúmeras hipóteses de crimes e de violações que entram dentro de uma família, entram dentro de uma casa a partir de uma criança e um adolescente. Mas o inverso também pode acontecer, que é o cyberbullying, que é a criança usando as redes sociais para fazerem bullying de seus colegas, para fazerem bullying de outros, para expor negativamente um coleguinha, seja por aspectos de qualquer hipótese desses que nós conhecemos envolvendo algum tipo de discriminação. É importante entendermos e os pais entenderem que estes fatos praticados por seus filhos podem trazer repercussões jurídicas. Eu nem estou falando do dano psicológico que pode causar na outra pessoa, mas isso pode gerar dano moral. Isso pode gerar indenização, isso pode gerar crime. E em termos financeiros, se o meu filho praticar um ato pela internet que causar dano a outro, é eu, o pai, que vou ter que pagar.
mesmo que eu não saiba o que aquele filho está fazendo. Que loucura. Por quê? Porque eu permiti que ele tivesse acesso e eu sou o responsável pela criança e pelo adolescente. Vejam a gravidade disso e o ponto que nós chegamos. E, obviamente, informação que talvez já se saiba, mas e já é comum, que todos os computadores ligados a uma rede de computadores, eles são absolutamente identificáveis. Então é possível saber sim de onde saiu, para onde foi, salvo hackers muito bem desviantes nesse aspecto. O recado que eu, então, não ocupando muito o tempo de todos, é de que a gente pare para refletir sobre isso. E para parar nós precisamos ter tempo. E para ter tempo nós precisamos desligar os nossos celulares. Nós também, né? Fazer a nossa parte. Muito boa reflexão. Dr. Sérgio Diefenbach, muito obrigado pela tua participação. Um bom resto de semana aí pela frente. Um abraço.